Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Fazendo um vidinho aqui pra você, galera. Esse vídeo aqui, galera, é principalmente para quem tá querendo iniciar na confecção. Você vê que eu tô aí com a máquina galoneira, né, que é a máquina de pregar viés, máquina de fazer acabamento em manga de camisetas, masculino, feminino. Essa máquina aqui ela é muito utilizada, né, na parte da confecção, principalmente para malha. Você vai trabalhar com malha, não tem como você não ter uma máquina dessa, máquina galoneira. É duas máquinas que você, para mexer com malha, você tem que ter. Essa aqui e a overlock, né? Seja ponto KD ou seja overlock normal. Então você tem que ter todas as duas. Ou ao menos que você faça uma parte da peça e passa para outra pessoa terminar, né? Então, galera, o que eu quero mostrar hoje, galera, é para quem está iniciando. Eu voltei aqui com os aparelhos de viés novo. Eu voltei de novo na parte da confecção de bojo. Mas hoje não é modo de falar sobre isso aí, galera. E sim, o que dá? Você, às vezes você mesmo que o aparelho pode estar regulado como for, galera, mas quando você tira um aparelho desse que você vai colocar ele de novo, é, ele tem tendência de dar alguns probleminha, porque às vezes você mexer nessa máquina por outras funções, né? A máquina ela tem regulagem, né? Vamos dizer, você está numa regulagem para fazer um trabalho desse, aí você vai fazer o trabalho, você já vem aqui já, às vezes você vai folga esse parafuso ou aperta. Isso tudo, galera, faz parte da regulação da máquina, né? Vamos dizer, um trabalho desse aqui, qual é a indicação que eu dou para você trabalhar, fazer um trabalho perfeito desse? É esse parafuso aqui bem apertado. Esse parafuso aqui bem apertado mesmo. Você pode apertar ele mesmo para você fazer uma fita dessa aqui boa. Tá vendo, ó? Não escape em nenhum canto, nem em cima nem embaixo. Então, é a pressão do parafuso. Já tem outros tipos de costura que você vai ter que folgar esse parafuso. Ele não vai precisar dessa tanta pressão. Vai dar problema, né? Tipo aquela mesmo que eu tava fazendo aquele embanhamento que eu tava com outro aparelho que eu tava batendo, fazendo o rebatimento da calcinha. Se esse parafuso estiver muito apertado aqui, ela vai patinar, né? Vai chegar nas emendas, onde tem as emendas, e corre o risco dela patinar, não passar, arrebentar a linha. É tipo o que acontece aqui. Então é importante que a gente conheça a função da máquina. Esse parafuso aqui, ele é para dar pressão no calcador. Quando você aperta ele bastante, o calcador aqui ele vai ficar com bastante pressão. Para fazer um trabalho desse aqui é ideal uma pressão dessa. Que ele vai juntar o tecido, tá vendo? Se deixar escapar, né? Que se trata de uma tira comprida. Então vai fazer dessa forma aí. Você vê que fica todo juntinho, ó. Não escapa em nenhum canto. Você lá pode perder o froco às vezes. Mas tá vendo aí, ó? Tá vendo como a linha fica, como a fita fica toda padrão. Ao que dá, eu tava fazendo as peças de calcinha, né? Os biquíni, na verdade, né? Eu tava no acabamento de biquíni com outro aparelho. Aí eu tive de folgar o parafuso, né? Foguei o parafuso. Aí, quando eu botei esse aparelho de volta, o que ele tava fazendo? Ele tava fazendo isso aqui, ó. Olha só o que ele tava fazendo. Tá vendo? Criando umas ondas. Criando umas ondas no tecido, ó. Tá vendo? Então eu tive que voltar, apertar o parafuso. Tive que apertar o parafuso bastante. E tive que voltar a folgar mais um pouco aqui embaixo dele. Você vê, ele estava bem regulado, né, na outra vez. Mas quando voltei de novo, eu tive que folgar mais um pouco aqui. E no caso eu já falei em outros vídeos pra você, né, que esse parafuso aqui do aparelho corresponde a esse de baixo, nessa peça de baixo. Esse parafuso aqui corresponde a essa peça de cima. Então, o que acontece? O aparelho estava 100% regulado, né, quando estava na outra vez. Quando eu tirei o aparelho e voltei para cá de novo, ele começou a fazer isso, começou a criar essas ondas que eu mostrei para você. Tá vendo, ó? Criando essas ondas na fita. Você vê que até tá como se fosse umas ondas, ó. Então, ó, deixa eu mostrar aqui. Tá vendo, ó? Ó, tipo uma lambadazinha, tá vendo, ó? Isso aí que eu tô falando, ó. Então, modo eu corrigir esse problema, eu voltei a apertar o parafuso bastante. Aí ele tava fazendo bem mais essas ondas. Ele tá fazendo bem mais. Aí quando eu apertei o parafuso bastante, ele diminuiu. Aí só que ainda continuou fazendo um pouquinho ainda. Então eu vim aqui, folguei mais um pouco embaixo. A fita, aqui mais a fita correu um pouco mais pra cá. E voltei, apertei o parafuso mais bastante mesmo, aí pronto. Corrigiu o problema, tá vendo? Então é importante, galera, a máquina a gente tem que saber trabalhar com ela, a gente tem que ter paciência com elas. Ao invés de dar dor de cabeça assim, né? O confeccionista que falar que não tem dor de cabeça com as máquinas, provavelmente ele vai estar mentindo. Porque às vezes a gente tem dor de cabeça mesmo. É quase impossível não ter. Então, galera, esse vídeo é modo de dar umas dicas pra você aí. Fica aí a dica aí. Algumas vezes a gente precisa da pressão do calcador bastante. E algumas vezes a gente precisa da pressão menos. Dependendo do trabalho que você vai fazer. Então, a gente tem que se familiarizar com a máquina. Aqui é uma máquina galoneira. É máquina muito boa da gente trabalhar com ela. Então, galera, é isso aí. Hoje voltei a dar continuidade aqui nos biquíni. Fazer mais biquíni. Tô aqui já com... Isso aqui são G.
São GG, na verdade, essas aqui são GG. Tem uns M ali feito. E vai ser feito mais. Então é isso aí, galera. Mais uma vez, com um abração para todos aí. Espero aí que a dica aí tenha sido útil aí para vocês aí. Então, principalmente para quem está querendo aprender sobre confecção. Então, um abraço para todos vocês aí. Se vemos no próximo vídeo, galera. Peço a você que não é inscrito, se inscreve no canal. Se você que já é inscrito, muito obrigado de coração. E se vemos no próximo vídeo. Tchau.